Bem-vindos de volta, amigos tricolores! Vamos falar de uma coisa que a gente ama, que é o São Paulo Futebol Clube. Bom, a eliminação diante do Flamengo na noite de quarta-feira no Maracanã marcou a 10ª derrota em 10 jogos de Rogério Ceni como técnico contra o time do Flamengo. O revés por 1-0 no Maracanã tirou o São Paulo da Copa do Brasil e aumentou o jejum do treinador diante do clube que já treinou e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020. Agora são 6 derrotas pelo Tricolor, 3 pelo Fortaleza e 1 pelo Cruzeiro. Além disso, a derrota tirou o São Paulo de uma final de campeonato pela primeira vez no ano. Até o jogo de quarta-feira, válido pela volta das semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor havia feito todas as partidas possíveis no ano. Chegou à final do Paulistão, jogou as rodadas do Campeonato Brasileiro e atingiu também a decisão da Copa Sul-Americana, que vai disputar contra o Independiente Del Valle em 1º de outubro em Córdoba, na Argentina. No Paulistão, São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras e ficou com o vice-campeonato. No total, o Tricolor tem 64 jogos na temporada. É o time brasileiro que mais atuou em 2022. Sem tempo para descanso, o time de Rogério Ceni volta a campo neste domingo para enfrentar o Ceará, às 16 horas de Brasília, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores são paulinos não param de pensar na grande final que irá disputar em breve. Bom, a direção da Conmebol tenta destravar acordos comerciais para que a final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle do Equador, dia 1º de outubro, tenha transmissão em TV aberta para o Brasil. O jogo ocorrerá às 17 horas de Brasília, no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina. Por enquanto, a partida tem exclusividade da TV Conmebol, canal pay-per-view da entidade. Há a possibilidade de que o sinal seja aberto para assinantes das operadoras de TV, a cabo Sky e Claro, como ocorreu na semifinal entre São Paulo e Atlético Goianiense. Mas, como publicou o site Notícias da TV, a Confederação Sul-Americana gostaria de um alcance maior de audiência e tenta viabilizar a TV aberta e outra opção na fechada. Algumas centenas de torcedores do São Paulo nos últimos dias se mobilizaram nas redes sociais para pedir que o clube organizasse um evento no Morumbi para a final da Sul-Americana. A ideia era que o estádio pudesse encher de gente que não conseguiu ir a Córdoba, na Argentina, para assistir ao duelo contra o Independiente Del Valle. Mas, segundo apurações, o Morumbi não abrirá suas portas no dia 1º de outubro. Abre aspas. Avaliamos bem e decidimos não fazer nada. No dia seguinte à final, haverá eleição para presidente da República e governador, e isso causa uma série de restrições. Fecha aspas, justifica uma fonte são paulina referindo-se, por exemplo, à lei seca. O Tricolor apurou que o Tribunal Regional Eleitoral deve restringir o consumo de bebida alcoólica na véspera da votação, o que tornaria uma festa no Morumbi absolutamente complexa. O marketing do São Paulo, no momento, se concentra em criar pacotes a torcedores que tenham vontade de ir para a Argentina. Abre aspas. Nossa agência oficial tem trabalhado neste projeto, mas estamos encontrando algumas dificuldades com aeronaves. Fecha aspas, explica uma fonte, a fonte secreta, citando a intenção de fretar aviões. O Tricolor espera ter uma definição até o fim da semana. Os torcedores que tentaram por si só planejar a viagem para Córdoba se assustaram com o preço. Os poucos voos à disposição custam mais de R$ 9.000, enquanto os ingressos mais baratos saem por R$ 293. E assunto da final que está por vir é o que mais tem, e aparentemente não é apenas Hernan Crespo que demonstra carinho pelo São Paulo. Em rede social, Juan Branda, seu ex-auxiliar técnico no Tricolor paulista, publicou uma captura de tela onde mostra a aquisição de um ingresso para a final da Copa Sul-Americana. Ao lado de Crespo, Juan trabalhou no São Paulo ao longo de 8 meses no ano passado. Na postagem, ele lamenta o fato de não ter presenciado o Morumbi lotado enquanto trabalhava na equipe tricolor por conta da pandemia. O auxiliar técnico aproveita para declarar sua torcida ao seu ex-clube. Vale lembrar que recentemente Crespo se declarou ao tricolor paulista após ver uma bandeira com frase de sua autoria na transmissão dos jogos.
O STJD julgou uma denúncia feita em relação a um lance envolvendo o zagueiro Miranda na partida entre América Mineiro versus São Paulo, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2022, que aconteceu no dia 18 de agosto na Arena Independência, em que o jogador foi expulso por falta no jogador adversário no início do segundo tempo. O ocorrido gerou a denúncia por infração ao artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil e prevê suspensão de 1 a 3 partidas. Todavia, Miranda foi absolvido pelo STJD na última quarta-feira, dia 14, por unanimidade dos votos, sendo essa decisão de primeira instância podendo chegar ao pleno. E ontem não foi só para o time principal do São Paulo que não deu, também para o basquete tricolor, que sofreu uma derrota por 83-80 para o Pinheiros, jogando no ginásio Henrique. O duelo foi válido pela fase de realinhamento do Campeonato Paulista. O São Paulo volta a atuar nesta sexta-feira, dia 16, às 20 horas, recebendo o paulistano no ginásio do Morumbi. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Outem Aires de Abreu Júnior, decidiram processar 2 torcedores tricolores, ambos sócios do clube. Os dirigentes alegam que sofreram difamação. O GE teve acesso a 4 processos contra os 2 torcedores que ainda não foram notificados pela Justiça. O pano de fundo para a ação é a possível mudança de estatuto que permitiria a reeleição, tanto para a presidência do São Paulo quanto para o comando do Conselho Deliberativo. A ideia já foi aprovada pelos conselheiros e agora vai para a votação dos sócios do clube. Se tiver o aval dos associados, os 2 dirigentes poderiam concorrer pela permanência por mais 3 anos nos cargos. O atual mandato de ambos vai até o fim de 2023. Na ação, os dirigentes alegam que foram vítimas de difamação por parte dos torcedores, que o teriam acusado de orquestrar um golpe no clube. Os custos do processo estão a cargo do São Paulo. Segundo o clube, porém, será pedido um ressarcimento dos valores, algo estipulado em um seguro. E segundo informações do UOL, os alvos das ações de Casares são os sócios do São Paulo Christian Carneiro Orbeg e Fábio Giacone de Brito Machado. Outem Aires, além de processar os 2 que Casares também interpela, entrou com ações contra o conselheiro José Alexandre Medices da Silveira e os sócios Gabriel Passos Perecini, comentarista nas lives do UOL, e Nilton Luiz Ferreira. Transmitido ao vivo no canal do UOL Sport no YouTube, o comentarista Cicinho deu um panorama sobre a filosofia de contratações recentes do clube do São Paulo e pediu a contratação do goleiro argentino Agustín Rossi, de 27 anos, que atua no Boca Juniors e na seleção da Argentina. As palavras dele foram as seguintes, abre aspas, o São Paulo precisa parar de investir em aposta, não precisa mais de aposta. Põe goleiro experiente, contrata jogador experiente, é o que traz resultado, fecha aspas, disse o ex-jogador. Abre aspas, eu buscaria o goleiro do Boca Juniors, o Rossi, barato, recebe um salário de R$60 mil, se não me engano, fecha aspas, sugeriu. Cicinho também comentou sobre o interesse antigo do São Paulo demonstrado em Diego Alves, atual goleiro reserva do Flamengo. Na última janela, a diretoria do clube paulista havia chegado perto de um acerto com o atleta de 37 anos, mas a negociação não aconteceu. Abre aspas, ofereceram Diego Alves e ele estava louco para ir ao São Paulo. Está no final de carreira? Sim, mas está saindo de graça. Conversa ali, faz um contrato de risco, sei lá. Põe um goleiro que vai chamar a responsabilidade, fecha aspas, explicou. Sobre a partida de ontem, Cicinho voltou a afirmar que novamente o tricolor paulista jogou bem e merecia um resultado melhor na partida. O ex-jogador afirmou que o time comandado pelo treinador Rogério Ceni vem expondo as dificuldades e fraquezas do rubro-negro carioca. Abre aspas, São Paulo amassou o Flamengo de novo. Não venha flamenguista dizer que jogou pro gasto. Flamengo mostrou que quando é atacado sente dificuldade. Flamengo que se cuide, porque o São Paulo está mostrando as fraquezas dele. Fecha aspas, analisou Cicinho. Hoje é dia de jogo, São Paulo enfrenta a Ferroviária nesta quinta, dia 15, às 21h30 na Fonte Luminosa. A equipe São Paulina volta a campo agora com foco total no Paulista Feminino. O jogo será transmitido pelo Sport TV e Paulistão Play.
E nesta sexta-feira, dia 16, o time sub-20 do São Paulo vai a Santana de Parnaíba para enfrentar o SK Brasil em disputa válida pelo Campeonato Paulista. O jogo será às 15 horas no estádio Gabriel Marques da Silva e terá transmissão do estádio TNT Sports e da Eleven.